as nossas sugestões de variedades para o Rio Grande do Sul e outros estados da região sul do Brasil. Então, começando com umas variedades de laranja, eu trouxe um gráfico aqui. Nós não estamos mostrando todas as variedades, mas algumas variedades que eu gostaria de discutir essa noite com vocês. Então, é uma tabela aqui, que mostra de janeiro a dezembro, sendo que a bolinha laranja, ela mostra a principal época de colheita dessa determinada variedade. E as cores em verde claro mostram o início da produção, que nós começamos a dizer, nós chamamos aqui em São Paulo a boca de safra, e também ao final, essas cores verdes seriam o final da safra. E isso é variável em função da região, seja São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, até mesmo Rio Grande do Sul, há uma pequena variação em função das condições climáticas. E essa tabela vai estar disponível para vocês, mas para vocês podem adequar aí na região de vocês. Mesmo falando do Rio Grande do Sul, né, nós conhecemos que a região do Alto Uruguai é diferente da Serra, é diferente do Vale do Caí, que também é diferente da metade sul. Então também vocês têm que fazer essa relação em relação às condições climáticas da sua região. Então eu gostaria de começar com vocês, eu vou falar a respeito de uma ordem de colheita, então começaria com vocês a falar das baías precoces, tá? Então nós temos aqui como exemplo a Fukumoto RBC, nós temos a Baianinha Sete Lagoas, depois entraremos nas valências precoces e super precoces, entraremos nas baías de meia estação, a exemplo da Caracara, a variedade pera, que é pouco produzida na região sul, nós não falaremos sobre ela, mas só para vocês terem uma ideia, é uma variedade que tem uma ampla colheita no Brasil inteiro, tem estados que colhem ela 10 meses ao ano em função das múltiplas floradas, o exemplo que ocorre no Nordeste. Falaremos um pouco da Valência Midnight e das baías tardias e também um pouco, uma sugestão que eu quero deixar para vocês sobre a laranja natal Sete Lagoas, que a gente poderia relacionar ela com uma Valência Leite, mas nós falaremos sobre ela logo após aqui. Então, aqui uma tabela sobre períodos, uma tabela mundial, não é somente em relação do Brasil, é como são classificadas as baías. Não sei se vocês sabem, as baías são as variedades que temos mais variações genéticas, ou que nós conseguimos muitas seleções de super precoces, meia estação e tardia. Aproximando essa tabela aqui, olha que interessante. Nós temos no topo da tabela os meses considerando a produção no hemisfério norte e vamos chamar a atenção aqui nessa linha aqui, ó, no HS, que são a condição do hemisfério sul. Então nós temos colheita aqui de março a outubro. E nessas cores citadas aqui algumas seleções de baía, né? Ou navel ou laranja de umbigo, como vocês chamam no sul, tá? Então nós temos aqui nessa tabela as variedades na cor azul, que são as variedades desprotegidas, ou seja, sem proteção de vendas livres. Aqui na cor vermelha as laranjas baías ou navel ou umbigo de coloração avermelhada, né, com pigmento licopeno. As variedades em amarelo, que são as variedades protegidas ou patenteadas. Em verde, as variedades RBC, que são as variedades que nós representamos dentro da Citrograph, onde a RBC fornece o material genético que nós produzimos as mudas. Então são essas listadas na cor verde. E as variedades pintadas na cor branca, que são as variedades em fase de proteção. O que é a proteção? É a patente que nós utilizamos na citricultura ou na agricultura. Nós não utilizamos o nome patente, sim proteção de cultivares. Então nós começamos aqui, vejamos aqui no início, no topo, temos a variedade Fukumoto, que ela é considerada uma das principais variedades precoces. Tá? E aqui um exemplo de uma variedade Fukumoto. E algumas regiões aqui do estado de São Paulo, ela já está sendo colhida no final de março, começo de abril. Então é uma variedade muito interessante para quem quer produzir fora de época. Nós sabemos que essa época, final de março, começo de abril, as opções de laranja são muito poucas, né? Nós temos poucas opções de variedades, então a Fukumoto encaixa-se perfeitamente nesse período.
uma variedade totalmente sem semente, como todas as baías, e alta produtividade. Então seria uma opção interessante para vocês aí no estado do sul do Brasil. Uma segunda variedade que nós vamos falar um pouco mais aqui é a laranja baianinha, a seleção Baianinha Sete Lagoas. E nós temos aqui muitas informações para falar dessa variedade, que é uma variedade também precoce. Para vocês terem uma ideia, a Baianinha Sete Lagoas é uma das variedades precoces mais exportadas aqui do estado de São Paulo. Nós já começamos as exportações, as empresas que exportam essa variedade já estão colhendo para iniciar as exportações para a Europa dessa variedade. E essa seleção Sete Lagoas, a qual nós falaremos um pouco a mais aqui, é uma variedade que ela está sendo produzida na região de Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo, há mais de 50 anos. E nós estamos trazendo dados para vocês aqui de média de 30 colheitas. Nós não falaremos dos picos de colheita, naquela colheita principal com 7 a 10 anos, onde o pomar produz muito. E sim falaremos de uma média de 30 safras. E esses pomares são muito antigos. Para vocês terem uma ideia, olha que interessante, são espaçamentos de 9 metros entre linha por 5 entre plantas. Plantios muito antigos. Nós sabemos que hoje não se faz mais esse espaçamento. Mas mesmo nesse espaçamento, em média, chegamos a 72 toneladas por hectare, em uma média de 30 safras. Então trata-se de uma variedade super precoce, de excelente qualidade e muito produtiva. Aqui para vocês terem uma ideia, a altura do pomar, aqui nós temos a foto do Carlos Vampares, ele tem mais ou menos 1,90 m de altura, para vocês terem uma ideia do tamanho da planta, da qualidade dos frutos e também de uma excelente produtividade. Não é raro nós encontrarmos nessa seleção das Sete Lagoas, de vez em quando nós encontramos uma semente nesses frutos, tá? E todos nós sabemos que a baianinha é uma variedade sem sementes, mas comumente nós encontramos uma semente nesses frutos. Talvez seja essa uma das explicações que faz com que essa variedade Baianinha Sete Lagoas ela atinge altas produtividades muito acima das seleções normais de baianinhas que nós temos no estado de São Paulo. Aqui um detalhe mais próximo, né, para vocês observarem em relação à qualidade. Uma coisa extremamente que vale a pena chamar a atenção para vocês, ouvintes, é em relação à coloração dessas frutas. Essas fotos foram tiradas na região centro-sul do estado de São Paulo, onde nós sabemos que é uma região quente aqui do interior de São Paulo. Então, para vocês aí do sul, precisaríamos colocar um filtro aí de coloração, né? Vamos brincar dessa forma aí, porque com certeza, com as condições climáticas que vocês têm nessa região, a coloração dessas variedades seriam e são muito mais intenso do que nós produzimos aqui no estado de São Paulo. Aqui um detalhe mais próximo, né? Mas todos vocês já conhecem a baianinha, onde é uma variedade que encaixa-se perfeitamente para exportação, para fruta de mesa e uma excelente opção também para suco, tanto para suco concentrado como suco NFC, o suco industrializado. Uma outra opção de variedade, falando agora de variedades de meia estação, que já está virando um sucesso aqui no estado de São Paulo e em outros países também, é a laranja ou a Bahia Caracara, né? Que é uma mutação de uma Washington Navy, que é a variedade mais tradicional de baías que nós temos no mundo, uma mutação que aconteceu na fazenda Caracara, por isso que traz esse nome de Bahia Caracara, que isso ocorreu na cidade de Valência, isso na Venezuela em 1976, onde foi encontrado essa primeira mutação. Então uma opção interessante de variedade, e essa variedade tem uma atração muito forte em função da coloração dela. E essa coloração, por ser em função do licopeno, ela atinge essa coloração avermelhada mesmo em regiões quentes do estado, tanto do Rio Grande do Sul como o estado de São Paulo, até mesmo na Bahia. No Nordeste essa coloração permanece. Ela é diferente das sanguíneas tradicionais, onde precisaríamos de ter frio. Essa variedade, e mesmo em regiões quentes, ela permanece essa coloração. Então, uma opção interessante é uma baía de meia estação, mas fica aí uma dica por essa coloração bacana que ela tem. Passando agora das baías, né, ou laranja de umbigo, e entrando também nas variedades de meia estação, nós vamos apresentar aqui para vocês uma variedade nova. Ela é uma variedade que, mesmo aqui no estado de São Paulo,
ela foi lançada recentemente pela Embrapa, ela chama Valência BRS Alvorada, que é uma mutação natural da laranja Valência. Qual que é a característica principal dessa variedade? Colheita precoce. Normalmente uma valência comum nós colhemos aqui em São Paulo a partir de setembro, outubro. Essa valência nós conseguimos colher a partir do mês de junho, atingindo um Brix muito bom, 11,7, considerando a região sul do estado de São Paulo, e com um Brix até 15, ou seja, uma ótima opção tanto para mercado de fruta de mesa, como também essa variedade está se encaixando muito bem para a industrialização de suco, pensando tanto em NFC, que é o suco fresco, como o suco concentrado congelado, tá ok? Então aqui umas opções, essas fotos foram tiradas ano passado no mês de maio, e observe que já em maio atingindo uma excelente coloração e nas regiões mais frias aqui do estado de São Paulo, ela tem atingido uma excelente produtividade. Tá? Um outro detalhe aqui da Valência Alvorada, que também seria uma opção interessante de uma variedade tipo Valência e, no entanto, com uma colheita bem precoce. E uma variedade extremamente produtiva. Aqui um detalhe dos frutos, né? Levando, mais uma vez, lembrando a vocês a questão da coloração, que são frutas produzidas no estado de São Paulo. Tá? E um detalhe interessante, né? Uma variedade sem sementes e com uma excelente coloração, uma casca muito bonita, que ela vai encaixar-se perfeitamente para a fruta de mesa. Tá? Entrando agora nas variedades de meia estação, nós apresentamos para vocês aqui a Valência Delta Sete Lagoas, que também é uma opção precoce, ela não é tão precoce como a BRS Alvorada, mas tanto a Valência Delta Sete Lagoas como a Valência Midnight são seleções de valência que nós podemos colher de 50 a 60 dias antes de uma valência comum. E uma opção muito interessante, eu acho que essas variedades são muito interessantes, principalmente em regiões mais frias, onde vocês estão nesse momento, pelo fato de ser uma variedade totalmente sem sementes. Em regiões quentes, essas variedades não são muito produtivas. Então nós recomendamos ela aqui na região, ou aqui no estado de São Paulo, ou somente para o sul do estado, em regiões mais frias, ou para as regiões do sul de Minas, em regiões de altitude de 800 a 900 metros de altitude, e também para vocês no Rio Grande do Sul, aí, onde tem uma condição climática muito favorável a essa variedade. Lembrando que é a principal valência hoje produzida no Uruguai, que está vizinho de vocês, e também na África do Sul. Lembrando que o Rio Grande do Sul está a mesma latitude que a África do Sul, né? Lembrando que a Midnight, 80% da superfície de valências na África do Sul é dessa variedade. Então seria uma opção extremamente interessante, não só pela produtividade, pelo fato de não ter sementes, mas ela tem uma condição de casca, é uma fruta muito bonita, uma fruta pesada. Ela fisicamente assemelha-se a uma laranja de umbigo, no entanto ela não tem umbigo, né? É um padrão valência, mas uma variedade que com certeza vai fazer muito sucesso como opção de fruta de mesa. Voltando agora para as baías tardias, né? Passando já a fase dessa colheita das laranjas de meia estação, como laranjas tardias nós temos duas variedades que nós trabalhamos aqui na Citrograf, uma Bahia Lane Leite Sete Lagoas e outra Bahia CVPW Sete Lagoas. São seleções de baías que nós colhemos aqui no estado de São Paulo a partir de outubro. Certo? Aqui para nós, no estado de São Paulo, a Bahia CVPW ainda é um pouco mais tardia que a Bahia Lane Leite. E chama aqui a atenção, eu já conversei com vários colegas do Rio Grande do Sul e às vezes o pessoal já tem mencionado, olha, nós não gostamos da Bahia Lane Leite, mas eu acho que vale a pena prestar atenção na origem do material genético das variedades ou das plantas que vocês produziram, porque realmente é uma variedade muito produtiva, de excelente produtividade. E às vezes numa fazenda ou numa região
pode ser que ela tenha sido introduzida com uma seleção genética não tão boa, ou às vezes contaminada com algum tipo de vírus, viróide, e por isso que talvez ela não seja tão produtiva, partindo do princípio dos comentários. Mas a seleção Baiana Lane Leite da Sete Lagoas, ou Lanilat, como alguns chamam, é muito produtiva, e também a opção da CVPW, que ela é uma opção de uma neiva um pouco mais arredondada do que a Lane Leite ou Lane Light, e também muito produtiva, tá? Sendo um pouco até mais tardia do que a Lane Leite. Então, seriam as nossas opções para vocês em relação às baías tardias. E uma variedade que nós vamos falar um pouco mais para vocês, tá? E o pessoal que tá me chamando a atenção, para lembrar vocês que, lembrado já ir formulando as perguntas, né? Mandando por WhatsApp, que depois ao final a gente vai responder algumas, e depois, caso eu não consiga responder todas as perguntas, ao final vocês vão mandar o WhatsApp, eu vou estar respondendo todo mundo aí, mas aproveita a oportunidade e pode perguntar à vontade. Pessoal, a Natal Sete Lagoas, ela é considerada aqui no estado de São Paulo como uma das variedades mais tardias dentro do período de colheita. Nós consideramos ela mais tardia até mesmo do que a folha murcha. Então, para quem conhece a Valência e a folha murcha, normalmente você escolhe a Valência, depois você escolhe uma folha murcha. Nós, aqui em São Paulo, colhemos a laranja Natal Sete Lagoas até 30 dias após a folha murcha. Então, ela é uma variedade realmente muito tardia. Então, fica uma opção interessante para que vocês possam plantar essas variedades, possam experimentar com uma opção extremamente tardia. Eu acredito que na região sul vocês vão estar colhendo essa variedade entre fevereiro e março, ou até um pouco mais tardio, tá ok? E aproveitando essa oportunidade, muitas pessoas, e para falar para vocês que possam ter a oportunidade de conhecer agora o que é o material Sete Lagoas, muitas pessoas me perguntam, né? Qual que é o grande segredo dessa genética Sete Lagoas, né? Por que ela realmente trata-se de um material muito produtivo? Lembrando que essa fazenda Sete Lagoas, ela foi constituída há mais de 60 anos, num projeto muito ousado para aquela época, lembrando que os seus fundadores, né, já foram buscar, já na década de 60, os melhores materiais genéticos do mundo para iniciar seus plantios. E depois, por 60 anos, fazendo a seleção massal, chegaram aos materiais de excelente produtividade. Como que eles faziam, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia da variedade Natal Super Tardia, como eu falei da Baianinha Sete Lagoas, nós apresentamos para vocês aqui uma média de 20 safras. Não é somente uma safra não, de 20 colheitas. E para vocês terem uma ideia, que a Natal Sete Lagoas do limão cravo com uma média de 20 safras de 58 toneladas por hectare. Na laranja doce ou laranja caipira, 55 toneladas por hectare. Então trata-se de uma variedade extremamente produtiva. E lembrando do espaçamento que foi utilizado, isso na década de 60, né? Onde que plantávamos laranjas num espaçamento muito largo, né? Muito grande, né? 8x4. Hoje os plantios no estado de São Paulo giram em termos de 6,5, em média 6,5 entre linhas, a 2,5 a 3 metros entre plantas. Esse seria o espaçamento médio. Lembrando que a média no estado de São Paulo são 600 plantas por hectare nos plantios dos últimos 3 anos. Então, qual o segredo da fazenda Sete Lagoas? O que eles fizeram? Aqui só um exemplo para vocês terem uma ideia, que um talhão, o famoso talhão 212, né, da fazenda Sete Lagoas, representando aqui essa variedade Sete Lagoas. E essa fazenda ela tinha um modelo estatístico onde eles sorteavam 1% das plantas e anualmente eles faziam a derriça dessas plantas para fazer a estimativa de safra desse talhão. Então imagina vocês que por 20 anos essas mesmas plantas foram contabilizadas. Então se nós tínhamos aqui um talhão campeão, através desse modelo estatístico nós conseguimos chegar a alcançar as plantas campeãs. Então um exemplo, um talhão onde nós tínhamos aqui em média, naquele espaçamento grande como já citei, plantas volumosas que produziam em média 8 caixas de 40 quilos por planta. Se nós
tivéssemos isso de média, isso porque nós tínhamos plantas de 12 caixas e plantas também com 4 caixas, fazendo uma média de 8 caixas por planta. Então, através desse modelo estatístico, dentro de um talhão campeão, nós conseguimos chegar até a planta campeã. Através desse modelo, chegando na planta campeã, era coletado borbulhas, dessas borbulhas eram feitas algumas mudas que eram colocadas em vasos. E aqui, para vocês terem uma ideia, um exemplo de uma planta campeã, né? Ou uma planta mãe. Lembrando que seria uma planta campeã dentro de um talhão campeão. Essas mudas foram feitas e colocadas já em 1997, há quase 24 anos que essas plantas estão em um ambiente protegido, filhos daquelas plantas campeãs dos talhões campeões. E essas plantas estão com a Citrograf desde 1998, num ambiente protegido, dentro desses vasos, algumas plantas já em vasos maiores, onde nós mantemos essas plantas nesse ambiente e a cada 5 anos nós coletamos borbulhas dessas plantas matrizes para produzir nossas próprias borbulheiras, das quais vão originar borbulhas para produzir as nossas mudas. E aqui um exemplo de uma planta campeã, de uma planta hoje considerada planta básica ou planta matriz, que ela está nesse ambiente protegido, apta a produzir borbulhas para produzir nossas borbulheiras. Tá aqui só um detalhe dessa planta, tá? Aqui um detalhe mostrando a foto de uma pera. E qual o resultado dessas plantas? Que os filhos, as mudas oriundas desse sistema de borbulhas, oriundas de plantas matrizes, campeãs e talhões campeões, formavam pomares, os quais produziam de 20% a 30% mais frutas comparado aos pomares anteriores. Eu vou pedir à produção aqui, dar um pulo até aqui, eu preciso conectar aqui, o computador aqui está acusando a bateria aqui. Então aqui um exemplo, né, desse pomar formado com essas mudas campeãs, filhas de plantas campeãs dos talhões campeões, os quais produzem de 20% a 30% mais frutos que os pomares originais. Aqui o exemplo disso que nós estamos falando, né? É a variedade Natal Sete Lagoas, no porta-enxerto Citromelo Swingo, com 5 anos de produção de plantio, já produzindo 1.300 caixas por hectare, são caixas de 40,8, isso representa 52 toneladas por hectare. Aqui um detalhe mostrando a qualidade dessas frutas, né? Aqui um detalhe da fruta, uma fruta, uma aparência muito bonita para mercado de fruta de mesa, um fruto bem arredondado, com uma excelente qualidade de pele, uma excelente coloração, e lembrando que nos estados do sul essa coloração vai ser muito mais intensa. Aqui um outro detalhe da fruta, tá ok? Aqui o corte, é uma fruta que tem poucas sementes, mas ainda tem sementes, tá? E aqui detalhes, né, dessa variedade, a qual já é um enorme sucesso, é uma das variedades que nós mais produzimos e vendemos aqui no estado de São Paulo. Aqui um detalhe da sua copa e aqui um detalhe de uma copa adulta, já mostrando o detalhe da poda anual que é feito nesses pomares mais adensados. Tá? E aqui comparando, a fruta do lado direito é a variedade Natal Sete Lagoas comparado com a seleção Natal IAC, que é a seleção tradicional. Como a Natal Sete Lagoas é uma variedade mais tardia, essas fotos foram tiradas aqui no interior do estado de São Paulo no mês de março, mostrando que ela está em excelente qualidade comparada à fruta do lado esquerdo, né, do meu lado esquerdo aqui, que é a Natal IAC, que é um fruto de maior tamanho. E aqui, essa fruta mais verde é a folha murcha, a laranja folha murcha, comparada com a laranja Natal Sete Lagoas, mostrando a qualidade dessas frutas, tá ok? E aqui é o contrário, desse lado aqui é a laranja Natal Sete Lagoas e desse lado nós temos a folha murcha, né? Mostrando essa qualidade superior para a fruta de mesa comparada à variedade folha murcha. Aqui um detalhe do mesmo pomar, no mês de março a folha murcha e ao lado as variedades laranja Natal. Só para efeito de comparação entre essas duas variedades mais tardias que nós temos aqui no estado de São Paulo.